Muito bem, vamos lá então. Nesta videoaula nós vamos falar sobre o poder do jejum aplicado ao processo de emagrecimento. É importante ressaltar, e eu já quero te dar as boas-vindas, mas eu quero ressaltar algo aqui. O jejum, ele vai abranger os 3 níveis do ser humano. O nível físico, o nível emocional e o nível espiritual. Então é uma ferramenta, é um mecanismo altamente poderoso nesse processo transformacional o qual nós estamos inseridos. Por isso eu vim aqui falar para você. O protocolo ele tem uma diretriz, que é nós fecharmos a janela 2 vezes na semana, não é verdade? Você deve ter olhado, você está dentro desse módulo aqui, então você recebeu essa diretriz. Se você não recebeu essa diretriz, talvez é porque o seu consultor não lhe passou ainda, mas pergunte para ele, que ele vai te orientar sobre isso, tá bom? Então, eu quero trazer essa informação para que você possa desenvolver isso de forma completa, de forma plena, de forma mais abrangente. Antes de eu prosseguir com essa videoaula, eu vou deixar aqui esse depoimento para você dar uma olhadinha em o que as pessoas falam do processo que nós abordamos aqui, tá bom? Meu nome é Rosilei, sou moradora da cidade de Abadiânia e estou participando do programa Emagrecer Comendo. Iniciei o processo com 72 quilos, ponto 1. Hoje estou com 64,8. O emagrecer comendo não é um conto de fada, é uma realidade. Yes! Que ótimo, então! Como você pode ver na videoaula, melhor, no vídeo que eu deixei rodando aqui, né, do depoimento. Mas eu quero te mostrar só mais um depoimento, tá? E aí eu já vou entrar no conteúdo do dia de hoje. Então assista mais esse depoimento, porque afinal de contas, nós desejamos, ansiamos por um resultado. E esse é o nosso objetivo aqui com você. Então assista mais esse vídeo aí bem curtinho. Olha aí o peso que ela eliminou. 5 quilos. Olha aqui, ó. Vamos experimentar se ela dá conta de chegar lá no rio carregando isso aqui. O rio fica 10 quilos aqui mais ou menos. Será que ela dá conta? Não consigo. Tá pesado? Demais. Mas você carregava isso por tanto tempo, hein? Sim, mas hoje eu posso ver que totalmente... Era um peso desnecessário, né? Desnecessário. Quantos quilos você eliminou? 15 quilos. Valeu a pena o processo? Valeu muito. O que você diria para quem precisa emagrecer hoje? Eu diria hoje que não percam a oportunidade, porque é maravilhoso viver o que eu estou vivendo hoje. Não tem preço. Que ótimo, então. Então vamos lá. Nesta videoaula, como eu já disse, nós estamos falando sobre o poder do jejum. A gente tem aquela crença de que o jejum é algo que gera algumas desinformações na jornada transformacional. Mas eu quero conscientizá-lo acerca de algumas coisas. Então, eu vou falar sobre alguns segredos num processo transformacional. Porque você chegou até nós com o objetivo de emagrecer. E é legítimo esse objetivo. Você viu os 2 depoimentos agora há pouco. É legítimo. E você vai ter esse resultado. No entanto, nós precisamos ir além. Nós precisamos olhar um pouco mais para você. Nós precisamos ir um pouco mais fundo. E aí, o nosso objetivo com você aqui é que você venha ser transformado, transformada de dentro para fora. Afinal de contas, o excesso de peso, sobrepeso, ele não é causa, ele é consequência. E na maioria das vezes, consequência de uma disfunção. Se é uma disfunção, nós precisamos identificar onde ocorreu essa disfunção, corrigi-la, ressignificá-la, para que nós possamos avançar para o futuro. Um futuro de bênção, futuro de vida, futuro de saúde,
futuro de prazer, um futuro de prosperidade. É esse futuro que te aguarda. E para isso tem um passo a passo, que é o que nós entregamos para você aqui dentro. Só que o processo, ele parece ser lento, ele parece ser desafiador, ele parece ser dolorido. No entanto, sem a aplicabilidade ao processo, nós não conseguiremos construir e consolidar o resultado que nós estamos buscando. Então, nós vamos trazer algumas chaves aqui para você. E dentro desse módulo, especificamente, nós vamos falar sobre a chave do jejum. Ela é uma chave específica que, aliada a uma oração eficaz, vai transformar você de uma forma excepcional. E embora essa chave ela seja claramente apresentada na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, eu acho que muitos leitores da Bíblia, para não dizer muitos cristãos, não sabem que ela existe ou do poder destas chaves. Então, eu acho que deixar de usar essa chave, deixar de fazer uso dessa ferramenta sobre a qual eu vou falar aqui, é uma das principais fontes de ineficácia no corpo de Cristo. Então, se você está assistindo essa videoaula agora, já escreve aí nos comentários, já coloca aí: o meu corpo não pertence a mim. O meu corpo é para glorificar a Deus. Escreve aí nos comentários, ok? Porque sem dúvida nenhuma, você deve estar se perguntando agora, qual que é essa chave? Mas pastor, não quero saber de Bíblia não. Não tem como. Não tem como um processo transformacional sem a Bíblia. Ela é o manual, ela é a base, ela é o fundamento. É nela que contém os princípios, é nela que está contidos os valores, que as diretrizes que nos colocam na direção para alcançarmos e consolidarmos os resultados que nós desejamos na vida. Então, vamos para frente. E dentro disso que eu estou falando aqui, provavelmente vai parecer um pouco estranho para você num primeiro momento, mas eu quero deixar você bem tranquilo. Assista essa aula uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando tiver dúvidas, pergunte, né? Então, vamos lá. Vamos voltar àquele texto lá de Mateus 6, que muitos chamam de Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, onde Jesus está dando algumas diretrizes, algumas instruções sobre como orar. E ali eu quero pegar 2 textos paralelos e aplicar dentro do tema que nós estamos abordando. Mateus 6, do 5 ao 6. E Jesus disse: e quando orardes, quando o quê? Orardes, não sereis como os hipócritas. E então ele descreve como que agem os hipócritas, ou como que agiam os hipócritas naquele momento. E hoje não é diferente. Não é diferente, né? Então ele diz no verso de número 6, mas quando você orar, ore dessa maneira. Então ele usa a frase quando você orar 2 vezes, em 2 perspectivas diferentes. A primeira vez ele começa numa perspectiva negativa, dizendo, não ore como os hipócritas. Mas ele não termina aí. Ele continua e ele termina com o positivo, dizendo, é assim que você deve orar. Na verdade, indicamos essa última fala dele como um padrão que ele nos dá para que nós possamos viver e viver bem. Mas eu quero passar por esse capítulo em um outro texto, lá no verso de número 16 e 17. Que agora Jesus ele começa a introduzir uma outra dimensão, uma outra perspectiva. Hoje nós estamos falando sobre o poder do jejum e da meditação na palavra e da oração no processo transformacional, o qual nós estamos introduzidos. Então, lá no capítulo 6, do verso 16 ao 17, ele nos traz uma outra dimensão. E ele diz,
Além disso, quando você jejuar, não seja como os hipócritas. Observa que ele começa dizendo no aspecto negativo. Fazer algo positivo com um aspecto negativo. Muitas pessoas pensam que aí ele termina. E aí elas não trazem consciência do poder do jejum e da oração, da meditação na palavra. Porque se nós meditarmos na palavra, nós vamos ter consciência a partir da revelação do Espírito daquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. E nós vamos ter clareza, e nós vamos viver princípios e fundamentos que já foram pré-estabelecidos desde a fundação do mundo. Então ele continua e no próximo versículo ele diz: mas, quando você jejuar, e aí, então ele nos diz como fazê-lo de uma maneira especial, de uma maneira que seja aceitável a Deus, de uma maneira que gere transformação no meu corpo, de uma maneira que gere transformação na minha alma, de uma maneira que gere cura dentro de mim, de uma maneira que possa, de fato, alcançar o propósito dessa ferramenta. Então eu acho que você pode ver que há um paralelo muito próximo entre o que Jesus diz sobre orar e sobre o jejum. Ah, mas eu oro muito. Sim, ora muito, mas não jejua. Ah, mas eu oro muito. E olha que interessante. Quando eu ouço alguém dizer assim, eu oro muito, eu falo muito com a minha esposa e a gente comenta sobre isso. É a mesma coisa quando a gente pergunta para alguém assim, você bebe bastante água? Ah, eu bebo muita água. Nossa, eu bebo muita água. Quantos litros você bebe? Ah, não sei, eu acho que 1,5, 2 litros eu bebo todo dia. Olha que interessante. E a pessoa acha que bebe muita água, porque está bebendo 1,5 litro. Então, às vezes, eu vou a uma reunião, eu vou a um culto, eu vou a uma missa, eu vou numa reunião de oração uma vez por semana e acho que eu estou bombando, eu estou com a fé lá em cima, estou orando muito, estou fazendo muito. Não. Percebe que aqui a gente precisa meditar na palavra? Percebe que o processo de emagrecimento não é só a comida que eu como, mas é como eu significo a vida? E esse significar a vida não é a partir das lentes dos meus olhos, mas é a partir daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. É a partir daquilo que já foi descrito e deixado para que nós pudéssemos utilizar como parâmetro, como fundamento, como princípio para vivermos e vivermos bem? Pois é. Então, às vezes alguém diz assim, eu oro muito. E como é que você ora muito? Recentemente nós tivemos uma reunião que teve uma mensagem diferenciada sobre oração. Mas eu não quero me ater a isso, tá? Então, aqui eu acho que você pode perceber esse paralelo. Em primeiro lugar, Jesus, o Cristo, ele diz que quando você orar ou quando você jejuar, não faça dessa maneira. Faça dessa maneira. Então, existe um padrão, existe uma referência, existe uma diretriz, existe um foco. Ah, pastor, mas eu faço jejum intermitente. Jejum intermitente é muito novo. A Bíblia já vem falando disso, ó. Eu preciso estar fundamentado naquilo que já está escrito. Eu não estou aqui trazendo algo novo para você, não. Mas ao meu ver, olhando todo esse texto aqui, quando você ora, Jesus, ele está pressupondo, ele está presumindo que ele está esperando que os seus discípulos orem, que nós oremos. Quantos de vocês concordam que essa palavra, que esse texto indica que Jesus tem como certo que nós, sendo seus discípulos, iremos orar? Você concorda? Sim ou não? Se você concorda, coloca aí, eu concordo com Jesus. Ele não diz assim, se você orar, mas ele diz, quando você orar. Então imagine que a maioria de nós aqui, não sei que horas você está assistindo essa videoaula, oramos regularmente. Isso está certo? Sim, ok.
Agora, vamos para o próximo estágio? Ele não disse se você jejua. Ele disse quando você jejuar. O que isso indica? Isso indica que ele espera que nós jejuemos da mesma maneira que ele espera que nós oremos. Isso pressupõe que ele espera que eu tenha um compromisso em jejuar na mesma proporção que eu tenho um compromisso em orar. É lógico, concorda? Tá comigo, sim ou não? Tá comigo? Então escreve aí, tô contigo, pastor. Eu quero ser saudável, eu quero emagrecer, eu quero viver o melhor, eu quero fazer as melhores escolhas, viver os melhores dias nessa terra. Escreve aí, eu quero fazer as melhores escolhas, eu quero viver os melhores dias nessa terra. Eu sei que você está aqui, então vamos lá. Então, eu concordo que falar disso aqui não é um assunto tão doce, tão saboroso, tão prazeroso. Mas eu quero dizer para você que é necessário. Se você quer viver uma transformação de dentro para fora, é importante refletirmos sobre aquilo que já foi escrito. Então, é uma chave para que nós possamos avançar, crescer e amadurecer. Então, as palavras de Jesus sobre orar e jejuar são exatamente paralelas. Quando você orar, ore dessa maneira. Mas dessa maneira, quando você jejuar, jejue dessa maneira. O jejum é dessa maneira. Então Jesus coloca a oração e o jejum exatamente no mesmo nível. É por isso que quando eu peço para você fechar a janela, quando nós pedimos aqui, porque não é nós quem pedimos, tem um protocolo. Quando solicita o fechamento da janela, solicita que você medite. Medite no quê? Medite no que a palavra de Deus está dizendo ao seu coração, está ministrando ao seu coração. Então, para que eu possa concluir essa videoaula, é que se ele espera que nós oremos, ele também espera que nós jejuemos. Ele quem? Jesus, ou Cristo. Então, é muito importante que nós possamos ter essa consciência, porque na verdade, muitas pessoas já falaram sobre isso. Eu lembro que Martinho Lutero, ele chegou a essa conclusão. John Wesley. Então, foram pessoas que revolucionaram o seu tempo, mas eles fizeram algumas coisas que é importante que nós façamos também para que nós possamos deixar um legado. John Wesley, ele dizia que eu estou convicto de que se um cristão compreendeu a necessidade de jejuar e não pratica o jejum, ele não compreendeu o que é ser cristão. Se ele compreendeu a necessidade de orar e não ora, ele ainda não compreendeu o que é o cristianismo. Porque o que eu estou trazendo para vocês é a própria fala de Jesus. Nenhum homem que não se comprometer com os princípios e fundamentos, ele ainda não pode ser caracterizado um cristão. Então, bem, e qual que é o propósito do jejum, pastor? É apenas para tornar a vida mais difícil para mim? Para me negar prazer? Não, nada disso. Nada disso. A minha resposta seria uma série de propósitos, mas nós vamos lidar apenas com um. De uma maneira bem clara, bem concisa, nós vamos lidar com o propósito de vencer o orgulho. Porque comer é muito prazeroso, sem sombra de dúvida. E quando nós nos abstemos disso, nós começamos a mexer com os sentimentos e emoções que estão dentro de nós. Quando nós nos abstemos de um prazer por um tempo, nós começamos a mexer com a estrutura. E quando nós mexemos com a estrutura, sabe aquela água aqui, ela paradinha lá, tá bem limpa, mas quando você começa a mexer com ela, você percebe que no fundo tem uma borra e aquilo vai sujando todo o recipiente onde a água está? Pois é, o jejum e a oração, ele faz isso. Parece que está tudo calmo, parece que está tudo bem, e aí quando você se dedica a isso,
parece que começa a mexer algumas coisas dentro de você. Você vai perceber a partir do seu estômago. É só você fazer. Siga para você ver. E nós vamos trazer isso, mostrar isso para você muito claramente a partir das Escrituras. Porque a maior barreira para obtermos respostas aos requerimentos que nós fazemos, às nossas orações, é o orgulho. E qualquer coisa que tire essa barreira do nosso caminho vai facilitar as respostas às nossas orações. Deus tem ministrado ao nosso coração e eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo, você viverá algo extraordinário. Não só emagrecer o seu corpo, mas transformar a sua mente, renovar o seu entendimento e viver uma vida plena, próspera e abundante. Quer saber mais sobre o poder do jejum no processo transformacional? Então nós nos encontramos na próxima videoaula!